Olá pessoal, bom dia! Mais uma segunda-feira dessa semana que se inicia hoje. Vai ser uma semana boa, diferente, abençoada. Você vai conseguir estudar muito para realizar o seu grande sonho, que é ser aprovado no concurso público. Vamos pensar positivo e seguir adiante, ok? Então, bom dia! Vamos começar hoje a nossa mini aula, que é continuidade da aula que nós iniciamos no sábado. Nós estamos tratando das normas fundamentais, é o ponto 1 do edital do TJRJ. E hoje a gente vai tratar da parte 2 desse tema, que a gente vai tratar especificamente das normas processuais constitucionais inseridas no livro 1 do título 1 do Código de Processo Civil. Nós vamos estudar 5 princípios hoje. Na próxima aula, mais 5, vamos repartindo nossas lives para que elas não fiquem cansativas e você tenha tempo de pesquisar, fazer exercício da matéria em casa. Então, vamos começar pelo artigo 1º do Código de Processo Civil, que estabelece a vinculação entre o Código e a Constituição. O nosso direito processual é um direito processual constitucional, a gente segue esse modelo. Isso significa que os princípios constitucionais, eles são também princípios processuais. Então nós temos princípios constitucionais processuais que vão modular todo o nosso processo civil. Princípios são regras basilares, é como se fossem os alicerces, os fundamentos de um prédio. O processo civil é o prédio e os alicerces desse prédio são os princípios. Então são regras importantíssimas que vão se irradiar por todo o ordenamento processual. Então nós vamos estudar agora os princípios processuais mais importantes que podem cair no seu concurso. Eu já vou ressaltar para você que essa matéria ela é super extensa. Nós temos diversos doutrinadores enumerando diversos princípios, mas como a gente tem um objetivo, eu separei 10 princípios e fiz um resumo desses 10 princípios para tratar com vocês. Mas vocês vão ver que em outras apostilas, em outros livros, tem muito mais princípios e os temas eles recebem tratamento diversificado. O tratamento que eu escolhi dar foi o tratamento que eu vejo que tem sido mais cobrado em prova de concurso, tá? Então eu vou tocar aqui nos pontos que são mais importantes para aqueles que estão realizando concurso público, ok? Então, a gente já viu o artigo 1º, que trata do princípio inspirador do Código de Processo Civil, que trata do modelo processual constitucional, que é o nosso modelo que vai inspirar todo o Código de Processo Civil. Vamos ver então o primeiro princípio, que é o princípio do devido processo legal. Esse princípio, se a gente pudesse fazer uma analogia, ele seria um princípio guarda-chuva, ou seja, desse princípio derivam todos os demais. É o princípio mais importante que nós temos em termos de processo civil. E esse princípio, ele está na Constituição, no artigo 5º, inciso 54, e ele estabelece o seguinte postulado: ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. Ninguém, veja só que é um princípio indeterminado, super amplo e vago. Ele é um princípio tão amplo que ele também é considerado uma cláusula geral. Isso significa que ele influencia não apenas o processo civil, mas todos os ramos do direito. Então repare bem, ninguém vai sofrer nenhuma consequência jurídica se essa consequência não for proveniente de uma norma que passou por um processo, por um devido processo. Assim nós temos o devido processo legislativo, o devido processo administrativo e também o devido processo civil. Então, para que você sofra alguma consequência processual, antes você vai ter que passar por um devido processo legal, em termos processuais. Então, o devido processo legal nada mais é do que o direito a um processo justo,
tá? Você tem o direito de ir ao judiciário processar alguém de acordo com aquelas regras pré-estabelecidas, as regras processuais, e por outro lado, você também tem o direito de ser processado, se você for réu, de acordo com as regras pré-determinadas na Constituição e no Código de Processo Civil. Esse princípio ele vai influenciar todo o ordenamento jurídico. Então, esse princípio, além de ser um princípio constitucional, ele também é considerado uma cláusula geral, ok? Segundo princípio, o princípio da isonomia. Esse princípio também está na Constituição Federal, artigo 5º caput, e no Código de Processo Civil, artigo 7º. No Código de Processo Civil, ele recebe um outro nome, que é o nome ele também recebe o nome de princípio da paridade. Paridade aqui no Código de Processo Civil é sinônimo de isonomia. E a isonomia, esse princípio da isonomia, de acordo com o professor Fred Didier, ele tem 4 aspectos. O primeiro aspecto da isonomia se refere ao Estado juiz. Para que haja respeito à isonomia, o Estado juiz, ele tem que ser imparcial, tá? Ele tem que se posicionar de uma maneira equidistante em relação às partes. Ou seja, na hora de prestar tutela jurisdicional, o juiz ele não deve levar em consideração os seus interesses e convicções particulares, mas sim o interesse público que subjaz naquele processo, o interesse das partes, o interesse de realizar a tutela jurisdicional de maneira mais efetiva possível, ok? Segundo aspecto do princípio da isonomia, significa a igualdade de acesso em propagar, né, a igualdade de acesso à justiça, ou seja, o acesso à justiça ele tem que ser indiscriminado no sentido de sem quaisquer discriminações de gênero, sexo, idade, deve-se possibilitar o acesso à justiça mais igualitário nesse sentido possível, ok? E um acesso indiscriminado pressupõe também, e aí nós estamos no terceiro aspecto do princípio da isonomia, que é uma redução das desigualdades em relação ao acesso. E aí nós temos algumas regras processuais bem interessantes que visam diminuir a desigualdade em relação ao acesso ao judiciário, como por exemplo, as regras que disciplinam o benefício da justiça gratuita, nos artigos 98 e seguintes do CPC. Ali aquelas regras elas visam diminuir a desigualdade financeira. Outra regra bem interessante, a regra que possibilita que se faça sustentação oral no tribunal através de videoconferência. Essa regra, ela minimiza as desigualdades geográficas, porque fazer uma sustentação oral para quem está na capital é muito fácil, mas para quem está no interior, dependendo da realidade do estado, por exemplo, no norte do país, é bem mais difícil, ok? Então, aqui nós temos uma regra, deixa eu só ver aqui o número do artigo para vocês poderem anotar. Artigo 937, parágrafo 5º, que minimiza a desigualdade geográfica, viabilizando assim o princípio da isonomia, ok? Outro tipo de desigualdade também que pode ser minimizada no processo civil, que eu acho super bacana, é a possibilidade de você, advogado, se tiver um cliente com dificuldade auditiva, requerer que ele seja ouvido, no caso, se ele for prestar depoimento, ou se for uma testemunha e essa testemunha também tiver dificuldade auditiva, através da linguagem de sinais. Olha que bacana! Olha como é que o processo ele tem armas para viabilizar a paridade e a igualdade. Então, se o seu cliente ou se a tua testemunha ela tem deficiência auditiva, você pode solicitar ao juiz que ela seja um intérprete, né, para que ela seja ouvida,
que traduza lá o depoimento na linguagem de sinais. Isso está no artigo 162, inciso 3º do CPC. Eu acho essa regra fantástica e ela visa diminuir, reduzir a desigualdade na comunicação entre as partes. Olha que bacana! Bem, um quarto aspecto que o professor Didier aponta em relação ao princípio da igualdade é a igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. Então, nós vamos ver mais adiante, quando tratarmos do princípio do contraditório, que o contraditório ele pressupõe, né, um acesso igualitário às informações, então o juiz tem que conduzir o processo de forma a minimizar eventuais desigualdades e não apenas dando acesso à parte para que ela se manifeste, mas também conferindo a ela o direito de ser ouvida, né, e de influenciar efetivamente naquele processo, ok? É uma regra, postulado de direito básico importantíssimo que diz respeito à isonomia é o seguinte, que também é uma faceta do princípio da isonomia tratar de igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso despenca em concurso público. Exemplo, artigo 183 do Código de Processo Civil. Cai demais em prova, dizendo o seguinte: prazos diferenciados para a manifestação da fazenda pública, né, que são prazos dobrados, seriam expressão do princípio da isonomia? Sim, são. A isonomia é tratar também as pessoas de maneira diferente, de forma a equilibrar a paridade das armas. Então, o artigo 183, que confere prazo diferenciado aos representantes da fazenda pública, é sim uma expressão do princípio da isonomia. Cuidado para quem não é de direito, que pode desconhecendo essa peculiaridade, ir raciocinando, né, e pensar, poxa, um prazo diferenciado dos demais. Não, isso não é expressão do princípio da isonomia, mas é sim. E eu que sou advogada da União, posso dizer para você, sem via de dúvidas, que essa regra é justa. Por quê? Porque diferente dos advogados particulares que podem escolher as suas causas, nós advogados da União recebemos uma carga processual semanal e a gente não pode escolher qual processo que a gente vai fazer, a gente tem que dar conta de tudo. Por isso, o prazo em dobro para a manifestação da fazenda pública é super justo, é uma expressão, de fato, do princípio da igualdade processual, tá? Outra expressão do princípio da igualdade processual, que também traz tratamento diferenciado para as partes, está no artigo 1048 do Código de Processo Civil. Esse artigo traz a prioridade na tramitação dos processos nos quais figuram como partes idosos ou portadores de doenças graves. Veja que bacana, o processo é maravilhoso, né? E quando se trata de princípio da igualdade, olha aqui que eu estou fazendo para vocês um resumo do resumo, ele traz regras fantásticas, ok? Vamos lá para o terceiro princípio, que é o princípio do juiz natural. Esse princípio não está no Código de Processo Civil, mas ele é considerado uma norma fundamental processual. Cuidado que isso também despenca em concurso público, porque você vai lá, vai estudar a lei seca, vai ler lá dos artigos 1º a 12º, não vai encontrar nada sobre juízo natural. Daí, quando aparecer na sua prova, o princípio do juízo natural é um princípio fundamental processual civil, você vai dizer, não, eu decorei aqueles 12 artigos, não tem nada dizendo sobre juízo natural, mas essa conclusão está errada. O princípio do juízo natural é sim um princípio fundamental do processo civil e ele não está ali expresso no rol das normas fundamentais, infelizmente, para dificultar a nossa vida. E onde que está esse princípio? Esse princípio ele está na Constituição. Ele vem, na verdade, né,
de toda a topografia constitucional. Quando você vai abrir a Constituição, você vai ver que a Constituição dedica muito tempo para as regras de organização judiciária. Isso por quê? Porque a Constituição quer garantir que os juízos eles sejam prévios e que tenham a competência delimitada pela Constituição e pela lei. Isso significa também que a Constituição ela repele o juízo ou tribunal de exceção, tá? Artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Por isso que é vedado o juízo ou tribunal de exceção. Isso significa que o juízo natural é um juízo previamente estabelecido. Imagine só se você comete alguma irregularidade legal, alguma violação legal. Imagine se eles vão formar um tribunal para te julgar. Isso seria, uma violação de direitos humanos. Então, quando há alguma ilegalidade, quando alguém é submetido a um tribunal, a um juízo, esse juízo ele deve ser previamente estabelecido e as suas competências, a sua competência também deve estar previamente determinada pela lei, ok? Então a gente pode sintetizar para ficar claro esse princípio em 3 postulados, em 3 conclusões. Primeira, os julgamentos eles devem ser realizados por juízes, tá? Juízes com investidura constitucional para julgar e não por servidores, vejam só. Então quem julga são os juízes. Segundo lugar, o órgão judicial competente para exercer determinado julgamento, ele tem que estar pré-determinado. É vedado o juízo ou tribunal de exceção, artigo 5º, inciso 38 da Constituição. E, por outro lado, o juízo também deve ser investido de competência, E essa competência, o respeito a as regras de competência deve ser absoluto. Artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Ok? Vamos lá para o nosso 4º princípio que eu adoro, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 e também artigo 3º do Código de Processo Civil. O princípio da inafastabilidade da jurisdição também é chamado do princípio do acesso à justiça. Isso significa, que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Então veja só que o acesso à justiça aqui no Brasil é muito amplo. Salvo algumas exceções, nós não temos que passar por um contencioso administrativo prévio para recorrer ao judiciário. Então, você tem alguma lesão ou ameaça de direito? Você pode ir diretamente ao judiciário. O judiciário, costumo dizer, é a sala de estar da democracia, tá? Então, o acesso à justiça no nosso país, ele é bem amplo. Isso significa que ele é tão amplo, que estão incluídos nesse princípio também as formas de resolução alternativas de conflito, como a conciliação e a mediação. A arbitragem também é um instrumento de realização do acesso à justiça, ok? Então o acesso é bem amplo. E o acesso à justiça, ele pressupõe não apenas que a parte possa ter condições de se dirigir ao judiciário, mas que, uma vez dirigindo-se ao judiciário, que o judiciário lhe preste uma tutela efetiva, adequada e tempestiva. Efetiva no sentido de
que essa tutela seja satisfativa, adequada no sentido que essa tutela ela esteja em conformidade com as normas do direito material. Então, se eu fui ao judiciário pedir que me entregue um remédio, o judiciário, a princípio, tem que me dar esse remédio e não o dinheiro para que eu compre esse remédio, ok? Terceiro, tempestiva. O processo ele tem que ter uma duração razoável, né? Porque se demorar muito, pode acontecer milhares de coisas, pode acontecer um dano irreparável, tá ok? Vamos para o nosso último princípio e a nossa live de hoje já está chegando ao final. Princípio do contraditório, princípio super mega importante que foi muito comentado com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Ele é tão importante que ele se encontra em 3 dispositivos dos 12, né, que formam o título das normas fundamentais. Ele está na parte final do artigo 7º, no artigo 9º e no artigo 10º. Na Constituição, ele está no artigo 5º, inciso 55, tá? Façam as remissões. E esse princípio, ele tem 2 dimensões, uma dimensão formal e uma dimensão material. Na dimensão formal, contraditório significa possibilidade de participar do processo, tá? A garantia de ser ouvido e de receber as comunicações processuais e dessa forma ter acesso às informações contidas naquele processo, tá? Então, basicamente, sob o ponto de vista na dimensão formal, o princípio do contraditório, né, ele traduz o direito de falar e de ser ouvido e de ter ciência, tudo que consta nos autos, ok? Na dimensão material, que é muito importante, o princípio do contraditório significa o poder de influência. Não basta apenas ter o direito de participar, mas sim deve-se dar à parte o poder efetivo de influenciar aquela decisão judicial. Tá? Então isso significa que antes de ser proferida uma decisão que possa ser contrária a determinada parte, essa parte tem que se dar a essa parte a oportunidade de falar nos autos e dessa forma de influenciar o julgador. Lembrando que a influência ao julgador não se dá apenas através da petição escrita, tá? Então a parte também pode ir até lá o julgador e pode querer despachar com o julgador. Isso aí está dentro do poder de influência manifestado no princípio do contraditório. Então, na dimensão material, o aspecto do princípio do contraditório é o poder influenciar efetivamente o julgador. E um outro aspecto super importante é vedar a decisão surpresa. Ou seja, que alguma decisão judicial, eventualmente prejudicial, né, seja proferida em desfavor de determinada parte, sem que essa parte tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre essa decisão judicial, ok? Então, o contraditório, de acordo com o novo Código de Processo Civil, ele é o mais amplo possível, mas ele cede em 3 exceções legais, tá? E elas estão no parágrafo único do artigo 9º do CPC. Então, nessas três exceções, né, do parágrafo único, o contraditório ele pode ser postergado. Não é que não vai haver contraditório, é que nesses casos o juiz pode decidir, embora contrariamente a uma parte, e posteriormente à decisão, essa parte vai exercer o contraditório. Que casos são esses? O inciso 1º do parágrafo único trata da hipótese de tutela provisória de urgência. O parágrafo 2º trata da tutela provisória de evidência nas hipóteses dos incisos 2º e 3º do artigo 311. E o inciso 3º do parágrafo único vai tratar da hipótese do mandado munitório, que está no artigo 701 do CPC. Priscila, não entendi nada. O que é tutela de urgência? O que é tutela de evidência? O que é ação monitória, mandado monitório? Por hora, não se preocupe com isso.
se preocupe apenas em olhar o artigo 9º e tentar memorizar essas exceções. Lembre-se que o processo ele está estruturado para que o contraditório seja o maior, o máximo possível, só que esse princípio ele não é absoluto, há exceções e memorize essas exceções. Ao longo das nossas lives, depois nos vídeos, aulas, nos posts, eu vou explicar direitinho para vocês a diferença entre tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. E se vocês quiserem também explico tudo sobre ação monitória, tá ok? Então não se preocupem com isso agora. Então, para terminar, né, nós falamos da regra, nós falamos da exceção e eu vou ler para vocês agora, para finalizar, o artigo 10º, porque ele tem aparecido demais no concurso. Eu quero chamar a atenção para vocês de uma partezinha desse artigo. Diz lá o artigo 10º. O juiz não pode decidir em grau nem algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Até aí estudamos, né? O contraditório é máximo, o juiz não pode decidir sem dar à outra parte a oportunidade de se manifestar. Veja bem que o artigo fala em grau algum de jurisdição, tá? Aí vem a partezinha final que vocês vão sublinhar aí no código de vocês, vão prestar bastante atenção. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Veja bem, gente, essa aqui é a pegadinha da sua prova. Por quê? Porque pode estar na sua prova a cópia desse dispositivo, mas no final ele colocar assim, ainda que se trate de matéria de ofício, ou ele trocar o ainda por um salvo que se trate de matéria de ofício. Não é. O juiz ele tem que privilegiar o contraditório, ainda que se trate de matéria de ofício. Isso é diferente do código anterior, por isso você tem que prestar atenção. O que é matéria de ofício? São matérias de ordem pública que, a princípio, o juiz poderia decidir sem ouvir a outra parte, como as matérias relacionadas ao direito de ação e aos pressupostos processuais. Mas com o novo Código de Processo Civil, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o juiz tem que viabilizar o contraditório. Então, sublinhe essa parte final do artigo 10º e não caia mais nessa casca de banana, ok? Você não sabe o que é ação nem o que são pressupostos processuais? Não se preocupe. Em breve, muito em breve mesmo, porque eu acho que esse é o próximo ponto do edital, nós vamos tratar desses assuntos, ok? Muito obrigada. A próxima live, como ainda tem 5 princípios para a gente tratar, ela não vai demorar a acontecer. Vai ser na próxima quarta-feira, às 9 horas. Aí a gente fecha esse tema das normas processuais. Além desses 5 princípios, eu também vou apresentar 3 regras de organização processual que estão no rol do artigo do título 1º, né, desse primeiro livro que nós estamos estudando, para finalizar esse livro, ok? Então, ótima semana para vocês, bons estudos e até breve!